Fala, turma, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, faz tempo que eu não apareço aqui para gravar vídeos, né, para falar com vocês. E primeiro de tudo, quero falar que é natural nas épocas de drawdown, nós estamos passando por um drawdown agora, eu aparecer menos nas redes sociais, YouTube, Instagram. Por que que é normal? Porque, cara, vamos ser sinceros, em épocas de ótimos resultados, a gente aparece muito, tá? A gente fica comemorando, a gente tá feliz. E outra, sou chamado para podcast, Nelógica me chama, outros podcasts me chamam, pô, o resultado bom ele repercute positivamente, está na boca do povo, né? E o mesmo acontece, aliás, o inverso acontece, melhor dizendo, em épocas de resultado ruim, né? Então, você é menos chamado, porque seu resultado está repercutindo menos, você está em drawdown, você está numa fase ruim, você tá com menos energia para ficar falando, por mais que eu sou um cara que busco muito falar dos momentos ruins, também aparecer, colocar minha cara na tapa, porque isso faz parte da realidade do trader, né? O mundo do trader não é o mundo maravilhoso que as pessoas acreditam, né, turma? Que as pessoas inventam por aí, né? Que é aquele negócio de se eu ganhar todo mês, toda semana, todo dia. Eu queria que fosse. Eu queria ter uma estratégia que acertasse, que ganhasse todo dia, todo mês, toda semana, né? Para quem não sabe, fazendo um parênteses, eu emagreci 35 quilos, né, ao longo de 2 anos e pouco ali, continuo treinando muito, tenho treinado mais intenso ainda, em busca de saúde, qualidade de vida e tudo mais. Fiquei uma fase que eu trabalhava muito o dia todo na frente da tela, né, do começo do pregão até o final do pregão, isso me desgastou bastante. E a academia, o treino, era uma válvula de escape para mim hoje. Então eu posto muita coisa, eu treino muito hoje para, cara, não para esquecer dos problemas do mercado, para esquecer do drawdown, porque isso faz parte, a gente convive com isso, isso é minha vida, né? Mas para relaxar um pouco a mente, cara, a gente precisa disso. A gente fica aqui, ó, né? Às vezes até dando margem para poder fazer uma intervenção indevida, coisa que a gente toma muito cuidado para não fazer. Tá? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre essa fase ruim, vai falar sobre drawdown, vai falar sobre tudo o que acontece com os nossos robôs, com os algoritmos, né? Essa fase ruim, o que está acontecendo, tá? E tô trazendo um gráfico aqui na tela, tá? Para vocês entenderem, que é o gráfico do nosso robô mais antigo. É o algoritmo mais antigo, que é o algoritmo do radar. Robô nosso, que roda via MetaTrader, roda através da nossa nuvem, tá? Por que eu estou trazendo ele? Porque a gente comercializa ele desde março de 22. Então estamos chegando aí em 23, 24, 25 e agora 26, né? São 4 anos, né? Ficou 22, ficou 23, ficou 24, ficou 25. Em 26, março de 26, daqui a pouco a gente completa 4 anos comercializando, tá? O robô roda mais tempo, mas que eu comercializo, tem assinantes, é desde esse período. Né? E por que eu gosto de falar? Porque é resultado que não é backtest, não é, tá, eu estava usando na minha conta, não. A gente estava vendendo isso desde essa época, tá? Claro que com pouquíssimos assinantes em março, né, a gente vai falar sobre isso também, mas foi um processo gradativo, né? Quem conhece a história sabe disso, né? Eu, o Jefferson e o Isaac, começamos o projeto e lá no começo, primeiro tinha o Isaac, né, depois o Jefferson veio um pouco mais para frente, mas lá no começo tínhamos pouquíssimos assinantes e quer dizer, a gente acreditou muito nesse projeto, né? Todo mundo colocou o dinheiro na reta, né? Eu coloquei o dinheiro na reta, na frente, e a gente foi fazer dinheiro, diferente do que muita gente pensa, a gente foi fazer dinheiro com venda de robôs mesmo, fazer algum dinheiro, né? Começar a ganhar alguma coisinha vendendo, e não só no resultado que a gente ganhava nos robôs, esse ano, 2025. Então, 22, 23 e 24 foram anos da gente não ver, né, financeiro. Né? Muito pelo contrário, investindo na empresa, fazendo a coisa acontecer, muito trabalho, mas sempre acreditando no projeto, né? E é inegável, se você olha esse resultado, turma, do gráfico, é inegável o quanto deu certo o projeto, tá? Eu estou trazendo o radar aqui, turma, vamos falar dele, eu vou falar porque que é inegável o quanto deu certo. Mas primeiro é o seguinte, tem gente que assina outras automatizações, né? Tem gente que assina o radar,
Tem gente que assina o termômetro. Se eu trouxer o resultado aqui, ó, para vocês verem, nosso robô do termômetro, ó, ele tem um resultado pior agora de drawdown, né? Tá vendo? Um drawdown pior, mas ele teve um desempenho histórico melhor, chegou a 80 mil pontos. O radar não chegou a 80 mil. Então, assim, você vai ver que no frigir dos ovos, turma, os nossos produtos, seja o MetaTrader, seja o termômetro que roda pela Nelogica, seja os meus copies, todos são parecidos no seguinte sentido: em fase boas eles vão performar bem. O detalhe vai fazer com que... Falando só de índice, tá, turma? A princípio aqui. Começando falando de índice. O detalhe é o quê? Algum detalhe de um correr um pouco mais de risco, um correr menos risco, um correr mais solto, ter um stop um pouco mais travado, um ter um alvo um pouco mais limitado, mas enfim, tudo vai ser nessa proporção, turma. A gente não vai ter um robô que, nossa, passou janeiro, fevereiro e março, um ganhando um monte, outro perdendo um monte. Não, isso não vai acontecer, nunca aconteceu, historicamente. Pode ver que a curva de resultado, compara depois dos nossos produtos, ela é parecida, tá? E quando a gente fala isso, quando a gente vê esse resultado do radar, eu quero falar depois também, mais para frente, aí, só para deixar a turma ciente aí das mudanças, né, que a gente faz, mas só para a galera ficar ciente aí, né? Então, quer dizer, quando você vê essa curva de resultado, um resultado lindo de índice, que chegou a quase 70 mil pontos, 66.695, tá? Isso no mês fechado, né, que foi o mês de... Esse pico aqui foi no mês de agosto, né? E depois no mês de agosto a gente vem com uma sequência de drawdown. Então, mais uma vez, repito, tá? Tô falando do radar, mas se eu abrir aqui para vocês, ó, só pra gente fazer um comparativo, se eu abrir o termômetro aqui, ó, abrir o termômetro aqui, ó. O que acontece? Onde é que foi o pico? Foi em julho, tá? Não foi em agosto, foi em julho, um pouquinho antes. Depois também teve o drawdown, então você vê uma curva muito semelhante, tá, turma? Talvez a diferença do termômetro, tem uma base um pouco menor, que a gente vende há menos tempo, mas também já desde dezembro de 22, mas você vê qual foi a grande diferença do termômetro. Ele teve um final do ano passado, começo desse ano, teve um boom grande, né? Então ele esticou mais no começo do ano, fez uma sequência muito forte de ganhos, mais precisamente em dezembro, janeiro, fevereiro, ali, até chegar aqui ó, no pico de março, tá? Ele teve essa esticada, depois dessa esticada ele estabilizou, né? Lateralizou o resultado, tá? Então essa esticada que foi forte, o drawdown foi mais forte agora também. O radar não teve essa esticada tão forte, um drawdown menor. Mas se você olhar aqui no comparativo, cara, é muito parecido, tá? Todos eles performando bem, né? Inegável que estão performando bem no longo prazo. Eu sei que vamos falar disso também, tá, turma? Não é justificativa de ficar falando de longo prazo. A gente sabe que o mercado tem muita gente que entrou. Pô, o cara que entrou, por exemplo, em agosto, está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. O cara que entrou, podemos dizer, aqui em junho, também não está ganhando dinheiro. Está no mesmo resultado. Só falando de radar, tá, turma? O cara que entrou aqui, ó, em março, aqui, fevereiro, ó, dependendo da circunstância, ele está praticamente empatando. Então foi um ano. Não, em ano fechado nunca ninguém perdeu dinheiro nos nossos projetos. Todo mundo ganhou líquido, dinheiro. Mas foi um ano diferente nesse sentido, né? Porque teve a esticada. Você também vê aqui essa esticada, ó. Tá vendo aqui, turma? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, aqui essa esticada que teve. E a gente tem agora uma correção, né? Não que esteja perdendo dinheiro nos últimos meses, sim, mas no ano não está perdendo depois de fevereiro, mas ele dá essa estabilizada depois de uma esticada forte. Então faz com que os últimos 12 meses também tenham um resultado muito bom, tá? Então, assim, tudo que eu falar aqui, turma, é coisa que serve para os nossos algoritmos todos, tá? De índice. Né? Todos eles vivem momentos muito semelhantes. Épocas de gain, épocas de loss, tá? Você pode levar isso, cara, como para todos eles, tá? Eu muitas vezes pego o exemplo do radar aqui, porque foi o primeiro, né? Por exemplo, se você pegar meus copies, que também vão ter um resultado semelhante, copy nessa época nem negociar, né? Lógico, nem vendia copies, tá? Nessa época em relação quando a gente começou a comercializar o radar, né? Mas assim, resultados todos são muito semelhantes, cara. Passa por drawdown em épocas parecidas, os picos são parecidos, tá, turma? Então tudo isso, cara,
tem um equilíbrio muito grande entre minhas automatizações. Quando você consegue estar em mais produto, é muito bom pela diversificação, tá? Porque, por exemplo, você pegar um talvez estica mais, o outro menos, enfim. Um tá tendo um drawdown um pouco maior nesse exato momento, o outro tá vindo um pouco depois. Mas não dá para mentir. Você vai ter períodos bons, muito bons, vão ter todos bons. Períodos ruins, todos vão passar por momentos ruins. Não dá para mentir, tá? Os nossos robôs são assim, né? Os nossos algoritmos. Todos eles rolam leitura de player, tá? A gente vende o que a gente acredita, o que a gente faz, né? O que a gente segue. Né? A gente não vende uma coisa que é só para ganhar dinheiro. Né? Tô vendendo isso aqui para ganhar dinheiro. Senão a gente criaria vários produtos, vários robôs diferentes. Não, não é o intuito. É fazer o que a gente acredita, o que a gente sabe que funciona, o resultado está aí para confirmar isso. Né? Foram praticamente 70 pontos ali obtidos no radar aqui, 80 que vocês viram lá no termômetro, num período menor, inclusive o termômetro, tá? O termômetro tá de dezembro para cá, dezembro de 22 para cá, né? Bateu lá nos 80, então também tá tendo um drawdown. No gráfico fica mais perceptível o drawdown do termômetro, né? Vamos abrir ele aqui, ó. No gráfico fica mais perceptível o drawdown do termômetro. Então, colocando aqui o drawdown do termômetro, o que é o drawdown? Esse declínio máximo através dos resultados, né? A gente pega esses 80 mil que obteve em junho, olha o tanto que devolveu de junho para cá. Né? A gente está no acumulado com 67. Mas se você for uma pessoa sincera comigo aqui, a gente sendo sincero, olhando os números no longo prazo, um acumulado de dezembro de 22 até agora fazer 67 mil pontos é um resultado, inegavelmente, olhando friamente os números, é um resultado muito bom. Tá? O que aconteceu, turma, esse ano? Eu comentei nos grupos hoje isso, já comentei algumas vezes, mas hoje eu comentei novamente, grupo de assinantes e com as pessoas mais próximas ali. Esse ano aconteceu um fator atípico e com as nossas automatizações de uma maneira geral. A gente tinha, então, todo ano ali entregando um resultado bacana, só que esse ano a gente teve essa sequência de ganho muito forte em novembro do ano passado, dezembro, janeiro e fevereiro desse ano. Tá arredondando os números aí, pega março, um roubou outro, vai até março. Arredondando os meses ali, mas só para a gente entender que destoou, né? Se você pensa que você tem mais ou menos ali um ganho linear e aí puf, deu aquela esticada para cima. O que a gente teve disso positivamente, né? Quer dizer, um fator positivo aí, né? Essa esticada positiva. A gente teve uma correção também foi atípica, né? O ganho foi atípico para cima e a correção foi atípica para baixo. Então a gente teve um período muito, tá tendo inclusive né, no radar agora um período muito grande. O radar nem tanto pela intensidade do loss, mas pelo esse período, né? Tá demorando bastante no drawdown. Quer dizer, lateralizou bem. Tem algumas épocas aqui para trás que você teve algumas lateralizações, mas não demoraram tanto, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, março de 23, você vai começar a ter ganho em julho de 23 só. Se você pegar de julho de 23, aí vem uma lateralização, você vai começar a ter ganho em dezembro de 23. Então passa ali uns 5 meses, 6 meses. Dessa vez, se você contar mesmo a lateralização, a gente pode contar aqui desde março de 25 até agora, né? Para completar um ano de lateralização, vai ser a primeira vez, né? Então, estamos num período, turma, que é difícil a gente ouvir isso e fazer isso, claro, mas é um período, cara, se você pegar o histórico, olha o gráfico histórico, você fala, cara, esse é o momento ideal de entrada. Está muito próximo do ideal de entrada. Eu não sei isso para todas as automatizações, certo? Porque todas elas refletem muito parecido tudo, né? Tudo isso que a gente está falando. Né? Então, olha esse gráfico e você entende isso junto comigo. Quer dizer, lateralizou e agora, cara, está chegando muito perto, aparentemente, do momento ideal de ganhos. Né? Todos os robôs, então, turma, todas as automatizações, elas usam leitura de player, tá? Lembre-se disso. Então, assim, o nosso objetivo, meu objetivo, minha base operacional, ela foi construída em 20 anos de mercado e ela amadureceu no seguinte sentido. Eu entendo quem são os participantes de mercado e a gente entende que quem são os caras que mais acertam.
Tá? Isso através de estatística, probabilidade, através dos números. Fazendo uma leitura quantitativa dos números passados. Né? Então, quem são os caras que mais acertam? Ah, vamos lá. Eu tenho o BS, que é um player que, estatisticamente, eu não estou falando, não vou olhar como big player, como institucional, como mesa, como market maker, não quero saber disso. Eu quero saber de número. Quem é o cara que mais acerta? Então, eu tenho lá UBS, eu tenho lá Morgan Stanley, eu tenho lá JP Morgan, eu tenho lá Merrill Lynch, eu tenho lá Credit Suisse, eu tenho lá... Enfim, eu tenho a montagem das minhas corretoras. Né? Esses caras acertam mais? Legal. Em qual situação, em qual circunstância eles acertam mais? Então, esse entendimento dos players é o que a gente faz em todos os nossos algoritmos. Tá, quem são os caras que mais pessoa física? Quais são as pessoas físicas? Como defino qual corretora é pessoa física? Tá, mais fácil de definir através dos números. Quem são os que mais perdem, estatisticamente, historicamente? Então, eu pego esses caras que mais perdem e também faço minha análise e trago para alimentar os meus algoritmos, né? E aí, turma, o que acontece? Então, beleza, essa é a base. Então, independente do robô, vai ser essa base. Mesmo os meus robôs, os meus copies ali que operam dólar e bit, também utilizam a mesma base, né? O copy do bit não passa por drawdown, tá muito bem, né? O do dólar também passa por drawdown, também foi muito bem, enfim. Mas estamos nessa fase ruim e a grande maioria dos assinantes dos meus produtos são de índice, né? E tem o copy do bit, que tem bastante gente, tem o copy do dólar também, que tem um número significativo de pessoas, né? Muitas vezes estão todos indo bem, e algumas vezes um deles não está indo bem. A gente teve o bit que sofreu também no passado ali. Eu não vou lembrar agora a data exata, mas, se não me engano, por volta de junho ali, ele teve um drawdown e depois retomou os ganhos, né? Rompeu o máximo, trabalhando nas máximas históricas, né? Mas também sofreu bastante. O Bit aconteceu um fato interessante, que muita gente que entrou no copy do Bit começou a usar outros copies depois que ele estava no drawdown, né? Começou a usar copy do índice, que estava indo muito bem o copy do índice. Quando o cara faz essa alteração e começa a usar o do índice, o do Bit começa a voar e o do índice começa a ter o drawdown. Os caras não... Então, quer dizer, a diversificação nesse sentido, não que o cara tenha perdido dinheiro. Talvez na diversificação ali ainda conseguiu ganhar porque o Bit estava ganhando. Mas olha como a questão comportamental, da hora de você acrescentar um novo, acaba te prejudicando muitas vezes, né? A hora de você diminuir a mão, a hora de você parar o algoritmo, parar o robô, é muitas vezes o pior momento, né? Então, quem para agora, eu sei que, pô, mais uma vez repito, né? Tem gente que entrou aqui em junho desse ano e talvez não tá vendo resultado no radar ainda, né? Talvez não tá ganhando, tem alguns, dependendo da época que entrou, tá perdendo, contando os custos todos. É difícil eu chegar aqui e falar, não fique, porque você fica, vamos peitar, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não posso falar isso porque eu não tenho certeza absoluta que vai dar certo. Mas do que o entendimento do histórico, fica nítido que, cara, esse momento é um momento de entrada, não um momento de saída. Né? E uma coisa que a gente já pretende mudar, porque o ano como esse, um ano desafiador em relação a ser um ano atípico, ele nos traz alguns ensinamentos, né? Uma coisa que a gente já vem mudando, que a gente adaptou, que a gente tem divulgado, é uma margem flexível em relação à entrada, né? O que é a margem flexível? O capital recomendado por contrato era R$3.000 no radar. Hoje, dependendo da situação, dependendo do resultado histórico, você vai ter uma margem superior por contrato. Então, a gente tem, por exemplo, o cara que entrasse em agosto desse ano, o cara que entrou nos picos aqui, quando acontecer de novo um novo pico, a margem já não vai estar mais em 3.000, a margem vai estar em 4.000, 4.500, dependendo do quanto esticou isso em relação ao resultado, tá? Então a margem flexível ela já está sendo adotada. Então tudo bem, agora que está próximo de fundo ali, está tendo drawdown, é 3.000 que é o mínimo, 3.000 suporta historicamente, mas conforme vai ganhando, a gente precisa ter uma margem maior. Então você vai ter, até para ter um termômetro ali da galera, né? Falar, pô, estou entrando num momento que está muito bom aparentemente, mas a probabilidade agora é de vir um período difícil.
É o momento que menos, a gente já sabe, a gente já falou várias vezes, o momento que mais pessoas entram são os momentos que tendem a vir momentos difíceis, né? Tá ganhando muito, fazendo muito dinheiro, pô, batendo aqui nos topos, né? Podemos pegar o março desse ano como exemplo, pegar o agosto desse ano como exemplo, pegar aqui o fevereiro de 24 como exemplo, então os topos, né, são os momentos que entram muita gente. Não é só porque eu tô olhando os topinhos não, tá? Se você pegar o histórico de entrada, em todos os meus algoritmos foi onde teve mais pessoas, tivemos mais pessoas entrando, né? Natural. Tá? Mais pessoas, um vai falar para o outro, um amigo vai indicar para o outro, muita indicação tem dos nossos produtos, assessores indicam para clientes, né? Então vai acontecer isso. Tá? Suportar esse processo é difícil. Outra coisa que vai acontecer muito, o aumento de mão, né, turma? As pessoas vão aumentar a mão ali, né? As pessoas vão aumentar a sua exposição em relação a quantos contratos estava operando, né? Então começa com 10, pô, tá ganhando muito, ele vai para 20, 30, 100, 200, 300, 500, tá? Então ele sempre vai estar se expondo mais. E nesse período agora, o que aconteceu, turma, nesse período de drawdown? As pessoas diminuíram a quantidade de contratos. Eu não estou falando que isso é fácil, eu não estou falando que é fácil você manter a mesma quantidade, é difícil para todo mundo, inclusive para a gente que está aqui também, né? Não é fácil, apesar de termos o produto, todo mundo aqui é skin the game, a equipe é skin the game, né? A equipe está no risco, então é uma parada difícil para todos nós, né? Entrar com a mesma quantidade, segurar por um ano, aí depois eu entro, eu aumento depois de um ano e continuo mais um ano, isso é difícil para caramba. Seria uma receita ideal para ser aplicada, mas não é fácil. Não é fácil. Só que, inegavelmente, quem ficou em um ano, a gente não pode esquecer. Quem está um ano no projeto não perdeu. Aliás, não é que não perdeu dinheiro. Quem está um ano no projeto ganhou dinheiro. Independente da janela que você entrou. Entrou em janeiro, entrou em fevereiro, entrou em março, entrou, ficou um ano, ganhou dinheiro. Tá? Nos nossos algoritmos, nas nossas automatizações. Quando aconteceu o drawdown do Bit, eu achei que poderia ser o primeiro. Eu falei, putz, talvez não vai dar tempo. E deu tempo. Né? Mesmo no Bit, quem ficou um ano sem alterar a mão fez dinheiro. Tá fazendo dinheiro líquido, contando as despesas. Então, assim, a gente, quanto os números, não tem o que negar. Né? Quanto os números, não tem como a gente negar. E essa bandeira de um ano vai sempre ser levada adiante. Né? Um ano para você ter resultado é muito importante. Então, já que putz, eu vou aumentar a mão, vamos fazer sempre, turma, não esquecer de fazer isso de maneira controlada, bem estudada, só para a gente entender que quando eu vou ganhando, tá chegando perto de uma fase ruim. Eu vou perdendo, tá chegando perto de uma fase boa. Tá? É difícil, estamos falando com várias pessoas, cada um tá no seu momento, cada um tem sua emoção. Tem gente que tá passando pelo esse drawdown agora e tá tranquilo, né? Cara que não aumentou muito, o cara tá sossegado, eu converso com vários, eu converso com muita gente que tá preocupada, que tá, então é isso. E eu não sou irresponsável de falar, não, fica, cara, porque eu não sei também o quanto cada um suporta. Gostaria que ficasse, que todo mundo passasse por esse período junto comigo, porque, cara, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar no projeto, né? E isso é minha vida, dediquei minha vida nisso, a gente dedicou, a equipe dedicou. Só que existem as surpresas, existem os drawdown. O que é a surpresa aí? O período de drawdown, que a gente sabe que vai existir, pode ser maior do que a gente imagina. Pode ser mais intenso. Né? Por mais que a gente tenha todo um estudo histórico, pode acontecer. O mercado é assim, o mercado é dinâmico. Mas a leitura de player sempre funcionou. E está funcionando ainda. Ver essa curva e ver a curva dos outros projetos, você vê que é um drawdown justificado pela história, pelo histórico do projeto. Sobre alterações, né, turma? O pessoal pergunta muito, pô, turma, qual que é a alteração que é feita e tal? As alterações que a gente faz, turma, nos projetos, constantemente, ela sempre vai estar de olho em duas coisas, né? Tem que estar de olho. Como a gente fala muito, eu falo muito de dado, de estatística, de probabilidade, de histórico, obviamente que a mudança é identificando como historicamente o algoritmo poderia estar configurado para ele entregar um resultado melhor.
constantemente. Putz, se eu tivesse um stop em tal lugar, estaria um resultado ainda melhor. Se eu tivesse tal coisa, tal player, se eu inserisse esse player, eu tive um resultado. Isso é sempre feito. Só que a gente não pode esquecer, turma, que também é feito com a visão para o futuro. Né? Não é só em relação ao passado. Então vamos pegar, por exemplo, aqui uma corretora que a gente tem olhado, monitorado o movimento, que tem crescido muito, que é a Warren, né? A Warren antigamente era uma corretora renascença, corretora predominante institucional e que agora está atuando muito mais como pessoa física, ali tá muito conta, o volume aumentando, bastante conta e tal. Então, quando a gente coloca uma corretora dessa numa análise, eu não estou olhando tanto o passado para colocar uma corretora dessa, estou olhando o futuro. Entende? Eu estou olhando a projeção de uma corretora nova, que precisa ser analisada, né? Qual que é a tendência dessa corretora em termos de resultado. Então, essas alterações de corretoras são feitas. Né? Eu quero que vocês entendam uma coisa também, turma, em relação aos nossos robôs, lembrar do seguinte. Falando de robô, e eu vou falar de copy também em relação a isso. Primeiro, em relação ao copy. Você tem um copy que corre mais solto, que chama rastreador de player, copy de índice. Esse copy ganha mais quando ganha. O secador também tem uma característica semelhante. E quando perde, vai perder mais. Ciclos ruins, ele tende a perder mais. Ciclos bons, ele tende a ganhar mais que os outros. Tanto o rastreador quanto o secador. O rastreador é um deles, o secador é outro deles. Época ruim, vai sofrer mais. Época boa, vai ganhar mais. Qual que é o mais controlado deles? Timbuber. Timbuber e tem uma alavancada. Timbuber é alavancado. Um com 5, outro com um contrato. Esse, na época boa, ele tende a ganhar menos, porque tem um limitador. E na época ruim, ele tende a sofrer menos. Quando a gente está falando de robô, e a gente fala de radar, por exemplo, o radar tem essa característica também de não sofrer tanto no drawdown. Né? Porque ele não sofre tanto agora no radar. Talvez, agora você pegar um janeiro e fevereiro, ele não teve um resultado que foi tão forte quanto o termômetro. Né? Então isso, por exemplo, também podemos colocar o Prime nessa linha, né? Quer dizer, o Prime e o termômetro estão mais soltos. Tendência de resultados melhores, mas drawdown também maior. Radar mais controlado. A gente busca por muito tempo qual que é o robô que mais faz dinheiro, que mais entrega resultado, que mais ganha dinheiro. Mas a grande verdade é que o risco, o retorno, ele não pode ser deixado de lado. E a gente tem que olhar demais, não só o que mais ganha dinheiro, mas quem segura mais o rojão na época difícil. Né? É tão importante quanto. Porque eu quero, de fato, que os assinantes do projeto não fiquem 1, 2, 3 meses e vão embora. Né? Eu quero que os caras fiquem aqui comigo. E falei isso no áudio hoje também, né? Não importa tanto se o... Não importa, às vezes, ganhar no ano 30 mil pontos. Vamos supor que esse ano eu ganhei 30 mil pontos no robô. Beleza. O robô fez 30 mil pontos. Mas ele estava fazendo 60 e devolveu 30. Ele vai machucar muito, cara, essa devolução de 30. Muita gente vai perder, muita gente vai entrar quando estava fazendo 60, vai ser foda. Agora um outro que fez 20, mas ele fez 5 no mês, 3 no outro, ele devolveu 1, quer dizer, teve um resultado mais tipo radar. Né? Talvez que o radar ainda deu essa patinada agora, mas o resultado mais linear. Os 20, os 25 vão ser muito melhor que o 30. Porque poucos vão ficar nesse de 30. Vai suportar esse ano todo. Muitos vão aumentar no meio do caminho, muitos vão... Cara, imagina você fazendo 60 mil pontos no ano. Então é um pouco do que acontece com esses robôs que correm mais solto. Correr mais solto é alvos maiores e stops consequentemente maiores. Né? Robôs que têm essa característica, e aí tem algumas formas de fazer isso, né? Mas o radar tem um pouco disso, quer dizer, ele fica mais presinho ali, mas consegue ter um risco-retorno mais calibrado, acabam sendo meu carro-chefe, minha preferência muitas vezes por conta disso. Porque num cenário tão difícil de fazer dinheiro, que são os algoritmos, são os trades automatizados, cara, se fizer 20 mil pontos no ano, é maravilhoso.
você vai fazer talvez os 30. Só que você correu um risco muito mais ali controlado, entre aspas. Não que o outro não tenha um risco controlado, mas muito mais fácil de digerir, muito mais fácil de passar por esse momento de drawdown, muito mais fácil de você não cair na tentação de ficar aumentando sua exposição igual um maluco, né? Você ganhou, comparado a qualquer outro investimento, uma fábula de diferença, muito mais, e foi muito mais fácil de você sobreviver na época difícil. Porque nessa época agora de drawdown, a gente está falando de época difícil, né? De desafios de sobrevivência. Quando tá na época boa, o que o cara tá procurando? Quem tá fazendo mais dinheiro. Então vamos lembrar também na época boa de pensar no risco-retorno. Né? E vamos lembrar nessa época ruim que existe também um motivo para esse cara estar sofrendo mais. Quem está sofrendo mais agora tem um motivo. Ele é um cara mais arriscado. Tá? Então tem muita gente que está no Timbu Bear, por exemplo, no copy do Timbu Bear, tá tranquilo. Não tá, o drawdown tá pequeno, mas ele também vai ganhar menos quando tiver que ganhar. Então não existe uma fórmula mágica, né? De eu só ganhar nas épocas boas, correndo um risco pequeno, quando perder, perder pouco. Não. É sempre um risco-retorno constante, né, turma? Constantemente, risco-retorno. O que vai fazer mais dinheiro na época boa vai passar por mais aperto na época ruim. Lembrando que aí tem muita gente que tem aquela conversa, Fabrício, mas vamos desligar na época ruim e ficar só na época boa. Cara, isso é beira o impossível, turma, porque a gente não sabe o tempo que dura uma época ruim. Por mais que a gente tente, tá? A intensidade, né? O tempo, a intensidade, quantos dias. Então, qual que é a sequência pra gente... Não, agora acabou a época ruim, vai começar a época boa. Tudo isso que a gente busca muito, mas é difícil. Então, você ficar mudando é pior, tende a ser pior. Por isso que você ter algo que entrega 30 mil pontos no ano, 20 mil pontos no ano, cara, não tem o que você mudar na época ruim. Você tem que seguir e deixar, é só fazer o dinheiro. Então, você pegar no projeto, o cara deixa, coloca um ano e faz. Deixa um ano e faz a grana. Não tem como brigar contra os números. Os números feitos foram esses, indiscutivelmente. Então o lance é sobreviver um ano e fazermos esse planejamento de maneira consciente, sem se empolgar na época boa demais, sem se desesperar na época ruim demais. Sabemos o quanto é difícil, sabemos que tem gente que... O que mais me preocupa... Porque assim, o que mais me preocupa, de verdade, o que mais deixa chateado, preocupado e o que mais a gente sente é de quem entrou depois de, por exemplo, abril desse ano. O cara não viu ainda essa época boa que a gente tá falando. Legal mesmo. Não viu o estouro. Eu sei que tem gente que também entrou, por exemplo, o cara entrou no final do ano passado, entrou ganhando pra caramba, aumentou a mão e também não tá fazendo dinheiro ou, né, tá perdendo porque foi aumentando no meio do caminho. Esse cara tá caro também, mas no fundo ele sabe que ele aumentou a mão. Ele sabe que entregou, o negócio se entregou em um ano o resultado. E aí você pega a gente que entrou antes ainda, só se o cara foi aumentando ainda, mas senão ele também já tem uma bagagem maior de tempo, então tem tudo isso. Com o tempo, esse cara vai cada vez mais aprendendo a lidar com esses fatos, né? Mas esse compromisso de um ano, ele cada vez mais a gente entende a importância, cada vez mais a gente entende a importância de manter essa mão por um ano. Eu sei que na época boa, eu me empolgo com muitos dos assinantes e falo, cara, né? O cara vem para mim e fala, Fabrício, vamos aumentar, quero aumentar e tal, eu fico feliz. O cara tá fazendo grana, a gente comemora junto, né? Mas a gente tem que entender que, cara, a época é dura, a época é difícil, o drawdown ele vem forte, ele bate forte, ele judia, né? E a gente tem que estar sempre lembrando que, pô, entramos em dezembro, ganhamos, aí não é nosso esse dinheiro. O cara entrou em dezembro, não é nosso, janeiro não é nosso, fevereiro não é nosso, tá ganhando, tá acumulando, vai ficando lá na renda fixa, no liquidez diário. Quando chegar no dezembro do outro ano, manteve a mesma mão, tudo certinho. Opa, esse líquido aqui agora é meu, agora eu vou fazer pro próximo ano, vou aumentar mais. E por aí vai. Fazer esse planejamento, né? Fazer esse planejamento.
Lembrar sempre, porque esse vídeo está sendo gravado numa época de drawdown, que se a gente olha o histórico não é tão forte assim, mas se a gente olha o histórico mais micro aqui, né? Vamos olhar só esse pedacinho aqui, ó, é uma época de drawdown, né? Só daqui para frente, né? De agosto para frente é um drawdown, né? A gente vê que estamos contando essa conversa na época dolorosa, difícil. A gente tem essa conversa aqui na época dos games em março, estamos numa empolgação diferente. Só que isso é um perigo, isso é uma armadilha. A gente tem que estar com a mesma sintonia, porque inclusive agora até mais empolgação do que na época do pico, né, cara? Que agora é, né, comprovada historicamente, nos diz isso, melhor momento de entrada, próximo do melhor momento de entrada. E aqui nos picos, nos momentos bons, são os piores momentos. E os momentos que precedem, né, que estão caminhando para o momento de drawdown. Tá bom, turma? Atualização, comentei com vocês, quer dizer, as atualizações nós são baseadas em players, no que já aconteceu e no que tende a acontecer. São essas mudanças, né, que a gente faz. Só que assim, não são mudanças radicais, a essência é a mesma, não dá para mudar radicalmente, não é o objetivo, não é esse. Não é mudar a filosofia. A filosofia é a mesma, seguir grandes players, seguir quem mais acerta e contra os que mais erram. E a gente vai criando formas de fazer isso. Entendendo o passado, olhando o que aconteceu no passado e também mirando as novidades que vêm pela frente, tá bom? Forte abraço a todos, turma. Espero que a gente tenha mais vídeos desses, em momentos de drawdown que vão existir mais para frente, sempre vão existir, não tem jeito. Em momentos bons também para comemorar, falar de resultado. Tá bom, turma? Fiquem com Deus todos e até mais. Contem comigo aí, dúvidas, me sigam lá no Instagram, manda mensagem lá, pode me chamar lá sempre que quiser. Tô sempre à disposição, tá bom? Valeu, abraço, turma. Tamo junto.